Raul Mikhail Ivanov. 11 de julho de 2019. Queridos amigos, estou extremamente feliz com esta visita improvisada e gostaria primeiro de lhes transmitir todas as minhas bênçãos neste encontro franco-espanhol. Então, como de costume, eu vou responder as perguntas que irão fazer a mim. Também me dará a oportunidade, durante este período que foi determinado pelos cetáceos, em que estão imersos, se me permitem dizer, de lhes dar alguns elementos, que talvez você viva neste período muito intenso. Então, querido amigo tradutor, estou ouvindo você, e em francês primeiro para mim ou em espanhol primeiro e em francês depois, é você quem vê. Elisa. Em espanhol primeiro, o que é certo sobre o conflito entre as confederações galácticas de alguns, despolarização? Ela falou sobre conflitos. Qual é o problema? Você tem certeza do que? Elisa, o conflito das confederações galácticas sobre várias polaridades. Devo dizer que também não entendi essa pergunta. E eu não tenho certeza se entendi. Em primeiro lugar, há uma confederação intergaláctica dos mundos livres, há um outro nome para outro grupo que, na verdade se chama Confederação Galáctica, mas vocês sabem muito bem, hoje tudo isso pertence ao sonho. E eu não vejo razão para voltar a falar com você sobre dados históricos. Você está vendo que você está saindo de todas as histórias. Então eu também não vou contar histórias. O que você tem que viver acontece aqui e agora, na sua vida diária. Qual é o interesse de saber sobre a Gazeta do Cosmos, uma vez que tudo lhe foi dito para você e além do mais, você vê nos seus céus a presença de inúmeras naves e a resolução do sonho é tudo menos um conflito. O único conflito, eu diria, é o engarrafamento para chegar à Terra através dos portais estelares. Risos. É um engarrafamento, mas eu lhe garanto que todos estão muito calmos e felizes. E todos aqueles, de onde quer que eles venham, que se aproximar deste sistema solar, a partir de agora, estarão contaminados pela liberdade que haverá aqui na Terra. Sei com certeza que você disse que tem inúmeros irmãos e irmãs humanos, que gostam de se alimentar, se assim eu posso dizer, da dualidade, de conflitos. Abba lhe disse, como você quer estar bem, se você imagina conflitos em todos os lugares? Como é que isso vai ajudá-lo a resolver a sua própria história, se é que eu posso dizer? Você não pode estar na história, seja ela qual for, e viver a liberdade e viver ágape. É um ou outro. Onde você leva sua consciência, sua atenção em você, no coração do coração, onde há apenas alegria, ou há outra coisa. Já não é tempo para jogar, é tempo de ser verdade, e a verdade não conhece história. Nós mesmos lhes contamos uma história real, mas para levá-lo a viver o que deve ser vivido agora, isto é, a alegria, a liberdade, a fraternidade e por fim a toda a história. Então eu não entendo bem essa história do conflito. Isso é o que eu posso responder. Se você não se importa, vamos passar à pergunta seguinte. Elisa, as abelhas estão morrendo. Definitivamente, elas estão indo embora. O que vai acontecer com a polinização? E você, o que vai fazer quanto a isso? Ficar aqui. E eu vejo que ainda há muitos irmãos e irmãs espanhóis sonhando aí. Não são apenas as abelhas que desaparecem, são todos os insetos, todos os mamíferos, e eu lembro você que, e estamos de acordo que aqui na Terra, somos também mamíferos. Assim, aquele que se preocupa com o desaparecimento das abelhas, não vive seu próprio desaparecimento, sua própria liberdade do sonho da criação. O que você quer curar, com o que você quer se preocupar neste tempo senão com seu coração, o seu coração não conhece nenhuma história. Então, o que é ainda esta questão se tudo foi dito de todas as maneiras possíveis? Mas há alguns que não querem ouvir a verdade, enquanto todos os seus cientistas estão cientes do que se desdobra atualmente. Acredito que até mesmo sua mídia oficial seja forçada a mencionar isso. Eu convido aqueles que fazem este tipo de pergunta sobre o conflito ou as abelhas a verificar onde eles estão.
na história, seja lá o que for, ou na liberdade. Ocupe-se da liberdade, não se preocupe com mais ninguém, viva totalmente o que você tem que viver. Mas se você começar a fazer perguntas sobre o depois, você não está disponível para a verdade, e a verdade é a alegria, a leveza realmente vivida, é ágape, é o fogo do Sagrado Coração. Olhe para os irmãos e irmãs que vivem a ágape, eles estão interessados apenas no momento presente, o único lugar onde o amor está. Mas você não pode ser amor e alimentar histórias, não é possível. É assim que você pode verificar, de certa maneira, se você está ainda em um cenário ou na verdade. Se você desperdiçar seu tempo estando nas consequências e no questionamento de tudo o que está desenrolando em todos os lugares deste planeta, você está perdendo o tempo da liberdade e da alegria. Isso já foi explicado há muitos meses, por isso, de momento eu não entendo por que é que você me faz esse tipo de pergunta. Ou você não olhou em volta, não sentiu esse chamado à liberdade e à alegria. E eu repito como os outros, como você quer estar bem, se você fala ou olha para o que não está bem, porque o que está errado é o sonho, e o que está bem é a verdade. Você não pode escapar desta verdade. O que você está tentando entender, projetar, tentando encontrar soluções neste planeta ou em todas as formas. O Abba disse isso para você há muito tempo como Bidi. Quando lhe dissemos que é o fim do sonho da forma, e não apenas o fim da separação ou do confinamento, pergunte aos irmãos e irmãs que vivem este estado de liberdade. O que você quer imaginar ou projetar? Esteja disponível para o aqui e o agora, para a fraternidade, para a humildade, porque é assim que você se encontra, mas esse tipo de pergunta impede você realmente de se encontrar, porque você não está disponível para a verdade. Então podemos continuar. Elisa, você poderia me explicar em detalhes o que você está se referindo, às naves de luz e às naves de sucatas? Qual seria o propósito? Obrigada. Mas não há. Elisa, uma amiga minha da cidade do México diz isso, não diz. Não há diferença hoje em dia, se é uma nave de luz que está nos seus céus que vem de algumas dimensões com as naves de sucata. Eu penso que neste momento, temos perguntas de irmãos e irmãs que não estão cientes do que está desenrolando. Mas a diferença aparente, uma nave de sucata é sucata e uma nave de luz é luz. A sucata metálica vem da terceira dimensão unificada como se fosse dissociada, como foi dito, enquanto que as naves de luz fazem parte da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, vêm de outras dimensões, a partir da quinta. Mas hoje, com o fim do sonho da criação, da ilusão, pergunte aos irmãos e irmãs que vivem, tudo que existe está em você e não fora de você, real e concretamente. Se você não percebe, é porque em algum lugar, você ainda está na sua cabeça ou você ainda está na história, portanto na dualidade. Mas eu repito, enquanto você estiver confusa com esses tipos de perguntas, como você quer viver a verdade, o que é para viver aqui e agora? Todos nós repetimos, um e outro, que este é o fim do sonho. Eu convido você a se perguntar qual é o sonho que você quer perseguir, quando você tem entre vocês e à sua volta inumeráveis irmãos e irmãs que há anos, por exemplo, subiram real e concretamente nas nossas naves de luz, e que hoje não se importam com essas histórias, porque o amor, ágape, já não pode mais permitir esse tipo de questões permanecer. E por enquanto, as primeiras perguntas que você me fez, parecem mostrar que você não vive ágape. Em ágape, naves são divertidas, pois pertencem à criação, pertencem aos sonhos, e nada disso é real. E é acessível imediatamente, assim que você parar de perseguir quimeras de continuidade de qualquer vida existente nesta terra. Não é por acaso que a mídia de todos os países está falando cada vez mais diretamente para você sobre os processos de colapso ou de extinção global. O que é que você recusa? O que é que você alimenta? Espero que todas as perguntas não sejam assim. Então vamos continuar. Elisa, o que se sente quando se está no absoluto? Nós não sentimos nada, nós somos.
Você está no tempo zero. Não há nada para ver, não há nada para sentir, mas você é luz. Você só consegue reconhecer a si próprio, como disse Água. Isso é tudo. Há, como já foi dito, uma evidência, uma alegria sem objeto, uma alegria nua e crua. Você nunca mais se deixa enganar pelo seu próprio corpo, pela sua própria história ou por qualquer cenário. Querer saber o que você sente no absoluto não é de ajuda para você, como já foi dito, mas como todos os irmãos e irmãs de todo o planeta testemunham, é óbvio. É um amor inexprimível que você apenas pode se reconhecer, pois o desconhecido tornou-se conhecido, mesmo através desta forma. Portanto, não há nada para sentir, e não importa o que foi sentido e o que tenha vivido antes. Eu tomei o exemplo dos irmãos e irmãs que viajaram nas naves. Na verdade, eles não se importam mais com isso. Você é livre, você é verdadeiro, você não pode mais se questionar sobre nenhum futuro ou qualquer cenário, porque você está tão imerso no coração do coração, no ponto zero. Ele é indescritível e não é acompanhado de qualquer projeção possível e nem de qualquer sofrimento da história. É a verdadeira liberdade, como já foi dito, tanto por dentro como por fora. Isso é o que eu posso responder. Vamos passar para a próxima pergunta, mas se você tiver sobre como se tornar, não adianta. Elisa, esta pergunta é um pouco sobre como se tornar, mas ainda assim é importante no sentido de que o tempo que nos resta pode não ser divertido. O tempo que nos resta é muito engraçado para quem é ágape. Só aquele que não vive ágape estará cada vez mais no sofrimento, tem sido dito repetidas vezes. Elisa, o que vai acontecer com a 5G, que já chegou? O que acontecerá quando? Elisa, quando a 5G chegar à Terra, e já está na Espanha. Vocês todos vão morrer da mesma maneira. Risos. Quer seja por uma versão do simulacro e dos rapazes maus, quer seja a luz branca ou o paraíso branco, você vai viver de novo, ou seja, você deve morrer para a ilusão, se você acreditar em um cenário, em uma história ou em algo que deve se tornar. Ninguém pode convencê-lo, mas eu convido você a ler e reler os testemunhos em todas as línguas dos irmãos e irmãs que vivem a liberdade. Porque as perguntas que você está fazendo agora são sobre história, sobre medo, sobre o desaparecimento de abelhas, a 5G, as naves de sucata. Perceba que você está um pouco atrasada. Depois da tradução. Eu não estava falando sobre a Espanha, eu estava falando aqui das pessoas que fazem as perguntas. Risos. Elisa, bem, então a próxima. Pensei que tinha sido para falar com você sobre o que deve ser vivido aqui neste corpo. Após a 5G, o que você vai ter aqui? Eu estou ouvindo. Elisa, há pessoas que dizem que estamos formando outra Terra em outro planos de frequência. Risos. Eu repito, deixem os sonhadores sonharem. Viva ágape e você verá que isso é tudo treta. Eu repito, você não precisa acreditar em ninguém, mas enquanto que você não estiver resolvido na verdade, você vai reiniciar as pequenas bicicletas agora mesmo. Eu repito, leia e questione os irmãos e irmãs que vivem a ágape, eles estão na verdadeira alegria, na verdadeira humanidade e humildade. Mas todas as perguntas que eu ouvi até agora ainda são de irmãos e irmãs que sonham, que ainda estão inscritos na forma. Mas se você vivesse ágape, você nunca faria esse tipo de perguntas, é impossível. Se você não quiser ler os testemunhos, olhe para o que está acontecendo, não na sua aldeia, na sua cidade ou no seu país, veja o que está desenrolando em todo o mundo. Se você acredita que há uma nova terra, uma nova civilização, um novo ciclo, é óbvio que não vive a verdade. E todos aqueles que lhes dizem isso estão perdidos, estão em apuros, mas é impossível você viver este amor indescritível que é oferecido a todos. Mas hoje, e eu repito com firmeza, especialmente nestes dias, é ágape ou sofrimento. E é assim que vai ser.
E você pode imaginar que todos os sonhadores, que hoje não vivem a ágape, só podem levá-lo com eles em suas visões, suas projeções, e isso será um sofrimento. Enquanto que aquele que é ágape, que vive o absoluto, que é absoluto, que passou por tudo, não precisa ter algumas visões ou alguns amanhãs. Ágape está no momento presente, e o simples fato de fazer essas perguntas, mostra com facilidade que você ainda está sonhando. Ágape é a saída do sonho, é a verdade, todo o resto são apenas projeções dos sonhadores, ou daqueles que seguem o sonho ao invés de viver a verdade indescritível do amor. É um ou outro, mas certamente não pode ser ambos, você vai descobrir muito rapidamente se já não for o caso. Tudo que afasta você, de uma maneira ou de outra de ágape, do momento presente, está destinado a afastar você da verdade. Não há ninguém para seguir. Não há ninguém para acreditar, há apenas que aceitar que você é ágape, que você é anterior ao sonho, anterior a todas as formas, porque isto é liberdade, e esta é a verdade absoluta. Todo o resto é apenas quimeras, especialmente agora. Eu penso que talvez pode haver muitos irmãos e irmãs que estão aqui, que não ouviram ou ouviram Abba, Bidi ou outros, que não olharam com atenção à sua volta. O Ayot HaKodesh, os elementos, os 4 cavaleiros estão em ação em todos os lugares da Terra. O que você está esperando? É isso o que eu convido você a se perguntar. Porque se eu tiver apenas perguntas como essa, será sempre a mesma resposta. Eu não posso mais contar histórias, porque a verdade está aí. Cabe a você ver o que você está vivendo, a verdade ou um cenário. Então, talvez outra pergunta. Elisa, como você vê a humanidade nos passos de despertar deste sonho? Como é que vejo o quê? Elisa, como? É espanhol ou francês? Irmã, como vemos a humanidade diante dos passos para o despertar deste sonho? Eu ouvi, mas não tenho certeza se eu entendi. Irmã, como vemos a humanidade despertar deste sono? Mas é uma alegria, é uma celebração. Nós vemos em todos os lugares, em todos os povos, a saída do sonho, são os irmãos e irmãs de quem eu lhes falei que vivem ágape. A liberdade não o impede de fazer o que tem de fazer todos os dias, de planejar umas férias, de planejar o que você quiser, mas sem depender do que você planeja. Aqueles que vivem e que estão ágape estão totalmente vivos. Eles já estão vivendo, e há alguns deles há muitos meses, a beatitude do paraíso branco. Então todas as suas historias sobre 5Gs, abelhas ou naves de sucata, isso não significa nada hoje, e eu diria até, é anacrônico, ou você aparece senão eu não vejo bem, e eu não entendo bem o que você quer me perguntar. Porque aqui você me faz perguntas apenas sobre história, sobre um futuro, mas eu não ouço nenhuma pergunta sobre sua experiência, sobre o que você está vivendo agora mesmo, e mais uma vez, é impossível para nós mentir para você ou criar histórias ou cenários. Aqueles que fazem isso hoje são sonhadores. Portanto, cabe a você ver se você quer continuar sonhando e sofrendo, ou se você quer ser feliz, leve e livre. Mais uma pergunta. Elisa, e para onde eu vou na minha relação amorosa? Como? 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 Risos. Que língua você falou agora? Elisa, onde eu vou na minha relação amorosa? Eu não entendi nada, você não vai a lugar nenhum, você nunca se moveu. Para onde você quer ir? O despertar é justamente a liberdade, é precisamente entender através do que se vive, mas você não tem para onde ir, porque sempre esteve aí, mesmo antes da criação. Porque você quer ir a outro lugar além da verdade, além do coração do coração. O coração do coração é o fim de todos os mistérios, sentimentos ou experiências da falta. Cabe a você decidir onde você mora agora. No seu sonho e seu sofrimento, nas suas deficiências, com suas carências e seus sofrimentos, ou na liberdade de ágape. Isso vai ser cada vez mais claro, você foi avisado. Mais uma vez, pergunte ou sinta todos esses irmãos e irmãs de todos os lugares que vivem a liberdade.
Por enquanto, só vejo questões de ordem históricas que se interceptam na lógica do sonho, e que não é liberdade. E nenhuma resposta a esse tipo de perguntas pode permitir que você seja verdadeiro, mas ao contrário, você está se distanciando da verdade. Eu repito, está presente para todos. Como eu disse da última vez, vocês são milhões a viver esta liberdade e esta verdade. Depende de você. É um ou outro. É uma epidemia de amor e verdade. O tempo zero, e não apenas as partículas adamantinas ou a luz, é acessível a todos. É realmente uma escolha. E não me diga que você não vive isto, é porque você ainda não escolheu, não acolheu, não aceitou, não atravessou e daí a falta, daí esse tipo de questionamento. Vá lá, vamos continuar. Espero que tenhamos algumas perguntas que saiam um pouco disso. Discussão animada na sala. Risos. Vá em frente, eu ouço risos. Eu acho que não, mas ouço. Elisa. Vou tentar traduzir. Há informação nos meios de comunicação social de que para o dia 20 de julho, deveríamos estar à espera da visita de seres extraterrestres. Qual é a verdade nisso? Isso faz parte do evento? Sim, bem, se você pudesse ter uma visita sua, seria muito mais agradável. Eu acredito que isso faz parte das profecias ou previsões de um médium. Mas perceba que, mesmo você fazendo essa pergunta, você está esperando por uma data ao invés de viver a verdade. E vocês estão todos contaminados pela história aqui. Nada vai acontecer em 20 de julho, nada mesmo. Se acontecer alguma coisa, é entre o dia 2 e o dia 18. Risos. E se nada acontecer, risos. Se nada acontecer no dia 18, boa sorte para o resto dos que sonham. Irmã, como? Se nada acontecer no dia 18, boa sorte para aqueles que estavam à espera dos alienígenas. Risos. Isto é algum tipo de piada, todas estas perguntas ou quê? Você acredita no que vive ou você acredita no que a mídia lhe diz? E você sabe muito bem que assim que há uma data que é dada, é sempre falsa. E isso é normal. Você ainda está à espera dos alienígenas. Mas vocês são os alienígenas. Você sonhou tudo, você foi tudo, é isso que você tem que perceber e viver. Todo o resto coloca você, enquanto você não veja e viva isto, você ainda está doente e enfermo. Como diria Bidin, você está na doença da consciência. Você está na projeção, na ignorância. Ocupe-se de ágape. Seriamente. Não alimente mais os cenários que falam para você do amanhã. A verdade está aí, no meio do seu coração e não nos alienígenas de luz ou sucata de metal, e não na 5G, ou no desaparecimento das abelhas. Você ainda está hipnotizado pelas aparências. Não posso dizer melhor, e eu pergunto, não são uma piada estas perguntas? Vá lá, vamos continuar. Elisa. Sempre que estou em silêncio, vejo desfile de pessoas em preto e branco. O que pode ser? Quando você diz pessoas, são rostos de pessoas ou pessoas de corpo inteiro? A diferença é importante para eu responder. Elisa. Sim, são rostos. Então são apenas os rostos das suas vidas passadas. Você rebobina o filme, você passa por tudo que você já viveu. Elisa. Eu vejo situações e personagens que nunca vi e que nunca fui. É claro que você nunca os viu, já que são as suas vidas passadas. E na fase atual, quando você rebobina a criação, alguns de vocês podem mesmo voltar atrás e ver aparecer e desaparecer rostos sucessivamente. Essas são as faces que você usou no sonho, aqui na Terra, ou mesmo hoje em outro lugar. É o rebobinar do filme da criação. Você sonha, nada mais. Você deixou claro que eram rostos que estavam chegando, porque se são cenas, encenações, filmes que passam, você não tem nada a ver com isso. Discussão entre Elisa e uma irmã. Elisa. Às vezes também são lugares, locais, situações. Sim, esses são os lugares onde você esteve. Não procure uma explicação aqui também, deixe o filme rebobinar tranquilamente. Não pare nada.
Não tente entender, aceite e cruze. Ágape está logo atrás. E esta é a verdade. Todas as imagens, como você mesmo diz, passam e eu repito para você que nem tudo que passa não é verdade. Como disse Abba, você é o eu eterno, o absoluto, anterior à criação, a forma, as dimensões. É aí que você pode se reconhecer, e não nas imagens que passam, e não nas histórias deste mundo ou de seu personagem, é claro. Irmã, obrigada. Podemos continuar. Elisa, o que significa esse sonho? Em um sonho, um ser alienígena se apresenta, lê meu nome e me convida para acompanhá-lo. Ele não é agressivo, mas me assusta. É o medo do desconhecido. Elisa, e eu acordei fugindo. O que devo fazer? Não se mova, aí também. Outra voz. Passou um triângulo brilhante em frente da casa. No sonho ou na verdade? Voz. Na realidade. É a civilização dos triângulos. Isso foi dito e explicado. Elisa, então é a civilização dos triângulos. É a civilização dos triângulos. Todas as naves e todas as dimensões estão aqui na Terra, visíveis no céu, mas eu lembro você que já está em você. Tudo isso, esse sonho, os triângulos luminosos, os lugares que desfilam ou como os rostos que desfilam, são apenas coisas, elementos, que lhe traz de volta ao fim do sonho. Se você fizer perguntas diante disso, em vez de viver, você atrasa a experiência, você atrasa a ágape, você não está totalmente disponível para viver isto, mas foi explicado em comprimento, largura e profundidade, e eu acredito que entre os irmãos e irmãs que estão aqui, eles não leram, não ouviram ou não viram nada. Sala. Sim, muito. Elisa. Dizem que sim, ouviram muito. Então eu entendo ainda menos as perguntas. Imaginem, não há pergunta sobre a ágape, sobre o que está se desdobrando neste momento. Sonhos, eu não me importo, mas perguntas sobre datas ou o que está acontecendo com as abelhas e a 5G, para quem está acordado, é outra ilusão. Como você quer viver ágape se está preocupado com este tipo de perguntas? Como você está disponível? Como você acolhe o momento presente, despojado de tudo, formas, energias, vibrações? Ágape está aqui, em nenhum outro lugar. E em ágape, eu digo e repito, você não tem nada que se ocupar, nem mesmo de nós, nem das naves. A verdade vivida é refletida nesta leveza, nesta verdade, nesta evidência, e além disso, os irmãos e irmãs que se estabelecem na saída do sonho, não podem fazer tais perguntas. Não é de interesse e mantém ágape afastado. O que você está alimentando? Os personagens? O sonho? Ou você vive o despertar e a verdade? Anos atrás falei de amor ou medo, disse e repeti o suficiente, assim como Bedi e Abba, hoje é amor ou sofrimento. A cada dia, ficará mais forte e será mais e mais gritante, mais e mais visível, a verdade, a alegria ou todo o resto. Mas o resto não é alegre e para a pessoa, é muito triste. Não quero trazer as frases que eu dizia há anos. O que a lagarta chama de morte, a borboleta chama de nascimento. O que nasce agora não é nem a borboleta nem a lagarta, o que nasce é a verdade, e não tem nenhum compromisso, nenhuma discussão, quando você a vive. E você está comprometido em vivê-la o mais rápido possível. Você tem inúmeros irmãos e irmãs que praticam a ressonância ágape, a rede de ressonância ágape e o fogo do Sagrado Coração. Veja-os ao vivo, eles são amor, nada mais nada menos. Eles se reconheceram, eles se encontraram. E ninguém pode estar errado ou enganado quando você se encontra. É de uma total clareza e limpidez. Estes irmãos e irmãs despertos e encarnados são muito mais importantes que as naves de luz ou sucata metálica, ou qualquer outra coisa que se desenrola nesta terra ou na sua vida. Viver ágape e não mais ter perguntas a não ser sobre a experiência vivida do momento, ou sobre sonhos, sim. Mas enquanto você estiver preocupado com o que você vê em sua mídia, eu não sei que data deu o médium, o desaparecimento de abelhas, a 5G, mas você não sabe o que está acontecendo com os elementos na Terra ou o que
Não há nada ocorrendo neste país. Ele é protegido de inundações, granizo, fogo. Até os seus cientistas, os seus financistas, os seus políticos sabem disso. Somente aqueles que ainda estão inscritos no sonho se esqueceram de verificar o momento presente e esqueceram de viver. Eu lhe asseguro que se você estiver um minuto no momento presente, sem pedir nada, sem esperar nada, sem projetar nada, mesmo através de visões, imagens e energias, você está instantaneamente livre. Está neste nível e é real. Você vê, Elisa? Bem, eles entenderam, disseram que sim. Mais uma pergunta. Elisa, não é uma pergunta, é longo, parece um sonho, um testemunho. Um testemunho, eu gosto dos testemunhos. Elisa, espanhol. Eu deixo você ler por completo em espanhol. Elisa, eu estava acordada em minha cama e era noite, e em minha mente a imagem de uma rua em meu povoado apareceu em minha mente, e por trás apareceu uma onda branca que se movia ao longo da estrada engolindo tudo. Será que esta onda branca é a divina onda galáctica que vai transmutar tudo e acabar com este sonho? Sim, é o paraíso branco, e é bem provável que seja também o que eu chamei de planeta grelha. Muitos de vocês têm visões, sonhos ou premonições, mas isso não é projetar no cenário, porque é justamente o paraíso branco que acaba com o sonho. Então sim, e podemos dizer que é uma premonição, mas vocês são inúmeros a ser informado pelos sonhos. De certa forma, é uma confirmação do que está se desenrolando neste momento. Você é avisado de todas as maneiras possíveis, pelos vulcões, granizo, inundações, terremotos, pela total desintegração da sociedade, quando tudo que estava oculto é revelado pela iluminação da luz em todos os níveis. Isso é importante, sim. Mas é real. Há inúmeros de vocês, mesmo sem viver ágape, a ser informados durante as suas noites sobre o que está ocorrendo e quem está aí. Isso é inegável. A verdade está tão próxima no nível coletivo que muitos de vocês estão vivendo a verdade em seus sonhos, mas muitos de vocês ainda estão inscritos no sonho de uma nova terra, de uma nova dimensão. Pergunte àqueles que realmente vivem ágape o que eles pensam sobre isso, eles vão rir na sua cara. Eles vão lhe dizer com amor: acorda. E como lhe digo, pare de projetar, pare de procurar algum tipo de futuro, simplesmente porque nesses casos, você não está disponível para a verdade. Ela está aí no momento presente, real e concretamente. E repito para todo mundo, bandidos e mocinhos. Mas é verdade que aqueles que ainda sonham, são muitas vezes aqueles que acreditam em um processo espiritual, e não na verdade. A verdade é leveza, sorriso permanente, dilatação e fogo de coração. Quaisquer que sejam as imagens, quaisquer que sejam as energias, você é livre, verdadeiramente, interior e exterior, e você não tem outra maneira de expressar a verdade do que celebrar, apenas sorrir, apenas ser luz permanentemente. Todos os irmãos e irmãs, encarnados, que a vivem, vivem exatamente a mesma coisa, a mesma leveza, o mesmo sorriso, a mesma liberdade, o mesmo amor expresso diante de todos. Não é possível fazer o contrário. Mas eu repito, mais uma vez de novo, está aí agora mesmo, não é amanhã, não é 20 de julho, é a cada minuto que você decide ser livre ou não, tente e você vai ver. Não pergunte nada, não procure nada, não projete nada, seja transparente, humilde, simples, e você viverá isto instantaneamente. O que faz tela ou impede que tudo seja revelado, são apenas os seus medos, as suas projeções ou os seus sofrimentos, ou a ignorância. Você ainda não recebeu as boas novas. Os testemunhos de ágape vêm de todos os países, é traduzido para todas as línguas. Então, se você preferir ler que em 20 de julho, os extraterrestres estarão presentes na Terra, ou qualquer outra coisa, você não está disponível para a verdade, você não está disponível para o momento, você está em outro lugar. É assim tão simples, e a cada dia que passa fica mais fácil. E ainda assim, todos os dias, há algumas pessoas que ainda sonham.
Mas você não tem que acreditar em ninguém, nem nenhuma mídia, oficial ou não, nem nenhum médium, nem nenhum ser de luz, mas a prova é você, você é a prova. Quando durante décadas nós lhes dissemos que a verdade estava em você, e que toda a criação é você, é a estrita verdade que deve ser vivida, é assim que você é livre. Caso contrário, como eu disse, você ainda coloca distância, divisão e sofrimento. A verdade não precisa de nada a não ser que você a aceite e a viva. Como diria Bidil Arba, nunca houve ninguém. Você se pergunta, se você questiona a mim ou a si mesmo, é a mesma coisa, isso afasta você da disponibilidade que você deve ter para o momento presente. E depois você diz, mas não, eu não vivo ágape. Mas como você quer vivê-lo, se não estão totalmente aqui e agora, se você não pronunciar o sobrenome seu nome em voz alta e inteligível, como já foi explicado há 2 meses ou 3 meses? Se você não começar a ressoar com irmãos e irmãs que já estão vivendo ágape, simplesmente isso não é possível no momento. Mais uma vez, enquanto que da mesma maneira que o sol brilha para todos, o tempo zero está aí para todos. Não há privilegiados, não há os que mereçam e os que não mereçam. É uma questão de disponibilidade. A disponibilidade não precisa de tempo, precisa de lucidez, precisa de acolhimento, precisa de humildade, caso contrário, não é possível, ainda não. Mas o paraíso branco é para todos. A verdade é para toda a criação, e está desvelando na Terra, não em outro lugar, e está ocorrendo agora mesmo. Este processo está se desdobrando cada vez mais. O paraíso branco aparecerá coletivamente no momento mais apropriado, mas você está nele. Individualmente é cada vez mais numeroso. Individualmente, você tem mais e mais sonhos que anunciam de todas as maneiras possíveis, o famoso paraíso branco. Você tem inúmeros irmãos e irmãs que começaram a entrar, real e concretamente, na transmutação de um corpo de carbono em um corpo de silício. Os sintomas são reais, além do fogo do Sagrado Coração, que não pode ser confundido com o chakra do coração ou com uma energia que passa, é impossível. É através do que ocorre neste corpo, qualquer que seja a sua idade, qualquer que seja a sua condição. A verdade são vocês, mas não vocês em suas projeções, mas vocês no momento presente, no eterno presente, que leva e transmite o tempo zero, o absoluto, que se tornou conhecido, porque é vivido apesar da presença desta forma, deste corpo de carne. Mais uma pergunta. Elisa, uma última pergunta. Devemos continuar dizendo nosso primeiro e último nome até o final do evento? Mas, uma vez já é suficiente, alguns repetem, outros irmãos e irmãs repetem os sobrenomes e primeiros nomes de outros irmãos e irmãs. Elisa, eu não disse isso em espanhol. Ah, desculpa. Mas você não vai repetir o seu nome e sobrenome como burros até o fim dos tempos, certo? Uma vez que você o tenha dito em voz alta, na postura ágape, se quiser, como o cabeça dura JLA, já explicou inúmeras vezes, isso é suficiente. Deixe as coisas se desdobrarem. Seja o mais sorridente que puder com cada irmão ou irmã que encontrar, tome-o em seus braços, lhe diga que o ama e a ágape estará aí. O resto é apenas filme. Como já foi dito, você sempre esteve aí, você é o sonho inteiro. Não há nada mais do que você, até viver que nunca houve ninguém, que foi de fato, em todos os sentidos da palavra, um sonho, como quando você se levanta de manhã, mesmo que você tenha tido um pesadelo que pôde persegui-lo, apesar de tudo você sabe que não é verdade, mas foi um pesadelo. Mas hoje é o mesmo para aquele que é ágape. Ele está acordado, saiu do sonho, viu a história de algo que passou e está livre. É uma verdadeira alegria. Além disso, ela foi chamada de nua, não é por nada. Aquele que é livre não pode fazer a mínima pergunta sobre o que é e o que não é. Mas ele pode fazer as perguntas que quiser sobre o resto da vida. Mas comparado com o que é, não há mais dúvida.
Como foi repetido por inúmeros oradores, é tão óbvio, e se não se vive o óbvio, não se é culpado nem responsável. Mas isso significa simplesmente que você ainda está em uma pessoa, e apenas uma pessoa, ou talvez você nunca esteve, real e concretamente, no momento presente. Ou seja, o seu momento presente é colorido pelos seus sonhos, pelas projeções, pela sua indisponibilidade para o desconhecido que aí está. Mas lhe asseguro que, como Abba disse há um ano, é impossível alguém ficar para trás. Porque esse alguém que ficaria para trás é só você em outro momento, em outra linha do tempo. É a verdade, mas esta verdade não é para ser aceita, nem para ser acreditada, é para ser vivida, e todos vocês têm a mesma capacidade. O que quer que pense, o que quer que diga, o que quer que a sua cabeça diga, o que quer que este mundo lhe dê a ver neste mundo. Não é exagero dizer que o tempo zero está aqui para todos. Naturalmente, as únicas condições prévias seriam talvez ser mais simples, mais humildes, estarmos verdadeiramente no momento presente. Se isso não aconteceu, é porque é uma das duas coisas que acabei de dizer, e nada mais. A verdade não é um mérito, não é uma luta, nem uma conquista, é um abandono à verdade. Não é uma tensão, é um relaxamento completo, quando não há mais espaço para histórias pessoais, quando não há mais espaço para o amanhã, e muito menos para o ontem. Decida, aceite e você o viverá. Eu não posso dizer melhor. Você tem os irmãos e irmãs que estão em Ágape, que vivem o fogo do Sagrado Coração, e são perfeitamente capazes, sem esforço e sem desejo, de permitir que você viva com a mesma intensidade que eles. Você apenas tem que deixar de lado todas as suas pretensões pessoais, apenas quando estiver pronto, não se coloque diante da necessidade de agarrar alguma coisa ou de entender alguma coisa, e você vai viver isto. E vivendo isto você vai entender tudo, não pelo intelecto, mas pela reminiscência de quem você é, de quem você esquece, e de quem todos nós esquecemos. É assim que você verá que tudo está escrito, que até mesmo suas dúvidas, que até mesmo as perguntas que você me enviou, foram planejadas. E você entendeu bem que eu não estava criticando, nem as perguntas e nem os irmãos e irmãs, mas que era essencial que eu sacudisse você um pouco. Você sonha ou você é Ágape. É um ou outro, mas não pode ser ambos. E não se pode errar, e não se pode se questionar quando você vive isto, realmente. Como eu disse, muitos de vocês já vivem isto, que você apenas precisa se descobrir ao invés de assistir às notícias e a todas essas projeções, que são reais. É claro que a vida desaparece, é claro que as abelhas desaparecem, é claro que a 5G será ativada, mas em ambos os casos, você está fora do sonho. O simulacro se juntou ao sagrado. Onde quer que você olhe, tudo é apenas um pretexto para se estabelecer onde você está, que é um melhor lugar para viver a verdade, especialmente se você ainda não vive. Ela está aí para todos. Não é um esforço, é um relaxamento, é uma aceitação de absolutamente tudo, e especialmente o que o incomoda, e sobretudo o que o afeta, porque o que o afeta e lhe incomoda é precisamente o que você escolheu para ser livre, mesmo que lhe pareça estar preso e sofrendo. Mais uma vez, eu só posso repetir estas palavras: verifique e viva. Aceite, mesmo que não saiba o que aceita, aceite tudo sem exceção. Para onde quer que você olhe, por dentro e por fora, acabou, você está acordado. Se você ainda acredita que não estão aí ou que tenha que fazer um esforço, seja ele qual for, isso significa simplesmente que você não aceitou algo da vossa vida, da história, do seu corpo, mas é precisamente nisso que não aceitou que se encontra a chave para viver a alegria e o ágape. Tudo na história tem sido um pretexto no coração da história para viver assim. Aceite e veja como você se sente. Eu vou terminar com estas palavras se não houver mais perguntas. Elisa. Não, não há outra pergunta. Estão dormindo. É o único lugar onde você não pode estar errado, é o único lugar onde você não pode ser enganado, é o lugar onde a verdade está, no coração do coração, aqui e agora, e não em outro lugar.
Não acredite em mim, mas você tem a oportunidade de verificar isto, e não pode falhar. É impossível, seja qual for sua idade, seja qual for sua condição, em todos os níveis, é verdade. Mas cabe a você ver se isto é verdade. Eu não posso lhe dizer melhor. Já esgotamos todas as perguntas. Elisa: sim. Então, não vamos dar a palavra na sala. O que eu tinha para lhes dizer, eu finalmente lhes disse. Hoje, se você é capaz de ficar quieto, sem pedir nada, sem esperar nada, e mesmo sem se colocar nas posturas que Abba e o cabeça dura, JLA, lhe ensinaram, se você pensa, eu estou disponível para o que eu não sei e não vivo, você vive. Mas com a condição de que você seja sincero, que não projete nada, que não espere nada e que permita que tudo passe por você e não detenha nada. Será cada vez mais simples a cada dia. Se você não vive, é porque você não é simples. Eu não disse que você não tem amor ou lucidez, mas talvez você ainda não seja muito simples e verdadeiro em algum lugar. Aceite-o, novamente, sem culpa e sem julgar a si mesmo, e você verá a verdade imediatamente. Isso era o que eu queria lhes dizer. Você também pode viver neste momento, às vezes uma impressão desagradável, sem entender o porquê, de não estar aqui nem em qualquer outro lugar. Como você diria em francês, estar entre dois mundos ou entre duas águas, uma impressão de flutuar, ou de realidade deste mundo, mas sem estar em outro mundo. Talvez você perceba às vezes esse tremor interior, que não é uma vibração, nem um tremor externo. É o mecanismo em ação, não só da transformação da lagarta em borboleta, e da compreensão e experiência vivida que você nunca foi, nenhuma lagarta, nenhuma borboleta, nenhuma forma, nem de nenhum mundo, nem de qualquer origem estelar. Este é um momento em que resta apenas a verdade, você é anterior a todas as formas, e aí, neste momento você é liberado de seu personagem, de sua história, de seus sofrimentos, de suas doenças, sejam elas quais forem. Como algumas pessoas disseram na época, você vai morrer com boa saúde. Não é maravilhoso? Morte feliz, que nada mais é do que o fim do sonho e a felicidade que existe. Isso é tudo. A morte feliz, que nada mais é do que o fim do sonho, e a felicidade que aí está. Isso é tudo. Então, queridos irmãos e irmãs encarnados, me permitam como uma bênção, agora mesmo lhes dar a minha paz e também o fogo do Sagrado Coração. Eu saúdo vocês desta maneira. Acolha este estranho, deixe tudo passar, não pergunte ou espere nada, esteja disponível agora e viva. Silêncio. O comandante os cumprimenta. Obrigado, Gracias. E eu digo adeus e ágape a todos vocês. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado. Adeus. Entrevistas de julho de 2019, Málaga. Através de Jean-Luc Ayon. Do site Apoteose Live. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução: Francisca dos Reis.